Então, boa noite a todos e a cada um dos nossos ouvintes. Espero que nos estejam a sintonizar nas melhores condições. Isto é o que eu digo sempre, porque de facto é um voto meu e da Rádio Sim para que o programa Ser Igreja seja ouvido nas melhores condições, o que creio que é o caso de todos os nossos ouvintes. Como habitualmente, cá estamos, também para lhe dizer que pode rever este programa no canal do YouTube da Diocese de Braga ou na página da internet. Logicamente que faço votos que tenha tido umas excelentes festas de Páscoa. O tempo pascal continua e continua a viver na alegria de Cristo ressuscitado. Nós hoje temos um convidado que nos vai falar sobre um acontecimento que às vezes passa um pouco despercebido, mas ele já vai na sua 26ª edição e é um acontecimento extremamente importante. É uma figura conhecida dos bracarenses, não só porque tem funções de relevo na Universidade Católica, mas também porque é um homem, é um jovem, altamente empenhado nas questões culturais, e nomeadamente na música. Estou a falar, já estão a descobrir quem é, o Dr. João Duque. Boa noite, doutor. Boa noite. É com muito gosto que o temos aqui, já não é a primeira vez, e não vai ser a última, se Deus quiser, para falar um bocadinho sobre estas jornadas, uma vez que elas vão ocorrer já em meados de maio, dia 14, 15 e 16 de maio. Jornadas teológicas. O que é teologia? Talvez começar por aí, não é? Para as pessoas saberem, algumas pessoas saberem. É uma pergunta muito difícil, sobretudo para um teólogo, como sabe. Em todas as ciências, quando se começa a tentar definir a ciência, é muito complicado. É muito complicado, mas de forma simples, a teologia, especificamente a teologia cristã, há teologias também de outras crenças, se quisermos, é a reflexão sobre Deus. Isto é o nome próprio da teologia, mas é a reflexão sobretudo sobre a relação de Deus com a humanidade, com a história humana e a relação da história humana com Deus. Isso é sinteticamente aquilo que pretende a teologia. Evidentemente que utiliza instrumentos próprios da reflexão, da crítica. Exato. São instrumentos muito variados, desde ciência histórica para investigar documentos anteriores, ciências hermenêuticas para a interpretação dos textos, sobretudo textos escriturísticos, até a reflexão propriamente dita, que é muito apoiada num instrumentário mais filosófico, se quisermos. A filosofia e a teologia sempre estiveram de mãos dadas. Braga tem a Faculdade de Teologia, de que é o diretor, é um leigo diretor, é um homem casado com filhos. Isto é curioso, porque aqui há uns anos não era imaginável, não é um leigo a dirigir uma faculdade de teologia, pelo menos entre nós. Exato. Não se pensava. A Faculdade de Teologia de Braga tem essa preocupação, portanto, de propor o estudo e a reflexão de Deus. A quem é que se destina a Faculdade de Teologia? A Faculdade de Teologia destina-se a toda a gente. Eventualmente até poderíamos dizer, embora de forma um bocado estranha, mesmo a um ateu, uma vez que a questão de Deus não lhe está propriamente ausente enquanto reflexão e, portanto, pode desejá-lo. É certo que normalmente destina-se a crentes que queiram aprofundar a sua fé, do ponto de vista pessoal, ou então preparar-se para determinadas tarefas, sobretudo, como sabemos, e a maioria dos alunos está nesse contexto, a preparação para o ministério, do presbiterado, do diaconado também, e depois a preparação noutro âmbito já mais de tarefa de professor, portanto, docência nas aulas da religião católica. Mas está aberta a qualquer pessoa. Sim, e temos muitos alunos que não têm essa finalidade específica. Querem frequentar? Sim, é outra formação. Até mesmo alunos jovens, enfim, com 12º, como curso dito de banda larga, o que significa que é uma reflexão muito vasta, filosófica, histórica, etc. Portanto, é culturalmente rico o curso, o que significa que há quem faça esse curso e depois tenha uma profissão mais variada, desde o âmbito da política, âmbito cultural, social também. Temos muita gente a trabalhar em todos esses âmbitos com o curso de Teologia como curso básico. Sousa, vamos imaginar um engenheiro, um aluno de medicina, de arquitetura, que pensa que gostaria de fazer um complemento ao seu estudo, que está a fazer nesse momento, na área da teologia. É possível esta liberdade, isto é, haver um curso, ou pode não ser um curso, mas que um aluno exterior, de outra formação académica,
possa frequentar a teologia porque acha que é importante para a sua formação? Sim, a frequência é livre nesse sentido e pode ser de uma cadeira só, solta em qualquer altura. Há essas possibilidades de matrícula. Rigorosamente, com o processo de Bolonha, pretendia-se que houvesse maior liberdade de constituição do currículo. Nós, portugueses, temos um esquema de ensino superior, enfim, não é o único, mas de facto é muito especial na Europa, absolutamente rígido, ou seja, rigorosamente, como acontece até com muitas universidades europeias e dos Estados Unidos, há bastante liberdade de constituição do currículo da parte de cada aluno, o que permite a frequência de áreas diversas, de fontes diversas para a constituição de um currículo. Isso é pena que assim não seja e que não haja maior permuta, mesmo entre universidades. No interior das universidades, entre várias áreas, já vai havendo alguma possibilidade. Todos os cursos, ou quase todos os cursos, têm algumas áreas opcionais que possam permitir, de facto, que essa frequência seja feita com um complemento numa área diferente daquela que é a básica desse curso. E, portanto, nessa medida, tendo em conta o sistema de acreditação que agora é fluente, tanto dos ECTS, a pessoa pode frequentar um certo número de ECTS em teologia, se o seu curso reconhecer como opcional numa determinada área de formação cultural, isso até lhe pode servir para constituir os créditos necessários para fazer o seu curso. Se não, pelo menos serve como formação e fica com os créditos que lhe podem servir depois para outra formação. Ou até para a sua própria, seu próprio interesse. A Faculdade de Teologia em Braga promove, há vários anos já, um tempo virado muito para o exterior, que são as jornadas teológicas. Isto é, 3, 4 dias, uma semana, em que há uma reflexão pública, e publicada, que depois também é objeto de ser publicada, sobre temas que têm a ver de qualquer maneira, direta ou indiretamente, com os assuntos da faculdade, obviamente. Este ano, estas jornadas decorrem entre 14 e 16 de maio, portanto já não falta muito tempo. Os temas são desde o acolhimento na igreja, a realidade das igrejas locais, uma igreja que acolhe, o modo como a igreja acolhe, os desafios da cultura digital. Isto faz-me lembrar a última exortação apostólica do Papa Francisco, em que ele bate muito nesta necessidade do acolhimento. Porquê é que escolheram este tema do acolhimento? Penso que é o tema abrangente destas jornadas. Sim. Antes de entrar nisso, já agora relativamente às jornadas, estas jornadas são especiais, já têm 26 anos, portanto, rigorosamente já estão implantadas na cidade, porque têm a característica de serem organizadas exclusivamente pelos estudantes, a Associação de Estudantes e a revista Cenáculo, coisa que não é muito frequente, embora haja, enfim, esse tipo de organizações, e depois por terem a matriz desde o início de serem orientadas para a intervenção claramente pública e social, ou seja, não se trata de trabalhar temas internos à teologia, académicos, mas sobretudo de estar atento àquilo que no momento marca mais ou preocupa mais a sociedade em que vivemos e tentar fazer uma leitura teológica dessa preocupação, eventualmente com contributos, aliás, que é para isso que existe não só a teologia, como o próprio cristianismo, para dar o seu contributo positivo para a realidade dos humanos. E, portanto, essa é a característica destas jornadas. Portanto, não se trata de formação interna, propriamente, mas de debate externo. Por isso, aliás, tem tido sempre uma adesão bastante significativa, enfim, entre 200 e 300 pessoas por conferência, e de quadrantes muito exteriores à teologia, inclusivamente também universitários. São as jornadas em que há mais participação de jovens universitários e de docentes universitários da nossa cidade, essencialmente da cidade. Até porque o nível é sempre muito elevado, não é? Em geral, sim. Portanto, tem qualidade. Exato. Sim. E os debates são académica, não é? São propositadamente abertos no sentido de se procurar sempre, pelo menos numa das noites, que haja duas posições, às vezes até têm sido bastante aguerridas, duas posições diferentes que se argumentem, enfim, com nível, para o público também fazer a sua avaliação dos argumentos de um lado e do outro. Eu acho interessante, por exemplo, aqui vem um grande especialista em liturgia,
e é um bispo da Igreja Católica, o bispo de Bragança Miranda, ou de Miranda Bragança, eu nunca sei, por causa das sensibilidades, Dom José Cordeiro. Depois vêm duas figuras que já são conhecidas do grande público, pelos escritos que têm feito em simultâneo, Frei Fernando Ventura e o jornalista, que é franciscano, e o jornalista Joaquim Franco, e depois o Joná Lins, que eu não conheço. Por acaso também não pessoalmente, virá a primeira vez a Braga. Este ano, de facto, escolheu-se, os alunos inclinaram-se para este tema, um bocado na órbita de algo que tem vindo a ser tratado de forma intensiva na teologia ultimamente e também, precisamente, nas intervenções do Papa Francisco. Portanto, esta ideia de uma igreja que acolhe, enfim, com os vários significados que isso pode ter e até na sua ambiguidade, às vezes, e de facto é-lhe muito querida, e isso foi, por assim dizer, o pano de fundo para que os alunos tivessem escolhido este tema. Teologicamente tem-se trabalhado muito ultimamente a característica ou a identidade do cristianismo relacionado com a atitude de hospitalidade, o que aliás na Escritura está claramente desenvolvido, é muito forte na tradição judaica e depois também na tradição cristã, e a atitude de hospitalidade, que é uma atitude, enfim, que se pode medir pela hospitalidade habitual, mas pela hospitalidade em geral, relativamente à atitude precisamente de acolhimento quanto àquilo que no mundo se nos oferece e está aí, até por mais estranho que seja, o que não implica evidentemente que não haja critérios de acolhimento e até eventualmente critérios de recusa, sem que isso signifique propriamente discriminação de algo que seja diferente de nós. Mas acolher não significa aceitar, não é? Sim, exato. Significa receber em todo o respeito, mesmo estando em desacordo, em alguns casos. É evidente. Pode ser. Eu acho que é muito interessante, até porque este ano estamos a comemorar os 50 anos da proclamação de São Bento como padroeiro da Europa, e a regra de São Bento é muito clara no acolhimento. Portanto, aí está muito nítido, e São Bento diz aos monges e diz-nos a nós leigos que alguém que bate à porta do mosteiro deve ser visto e acolhido como se fosse o próprio Cristo. Isto pode generalizar-se ao acolhimento em geral. Sim, sem dúvida. Até ao criminoso, porque havia a tradição de criminoso entrava, era acolhido, não era penalizado pelo seu crime e estava até a salvo da justiça. Da justiça. Acontecia aqui em Timóteo. Isso não significa estar de acordo com o crime propriamente. Evidentemente. Mas acolher a pessoa enquanto pessoa, o que é o básico, e essa é a matriz que serve de base também a esta semana. Daí depois já a escolha dos temas diversos, enfim, ligado também às pessoas, tem a ver com um acolhimento que marca e tem que marcar as próprias estruturas da Igreja. E quando falamos em estruturas da Igreja, a perspectiva é sempre, sobretudo, as estruturas básicas da Igreja, não tanto as estruturas que jornalisticamente aparecem, que são sempre as estruturas hierárquicas, mas as estruturas da Igreja basicamente são as estruturas paroquiais, porque é onde a Igreja existe realmente na vida concreta das pessoas. E, portanto, é muito importante ver em que medida a organização das paróquias, depois, a nível mais diocesano, a organização das paróquias numa diocese, transparece ou não transparece, executa ou não executa essa matriz da hospitalidade e do acolhimento. E isso, sem dúvida, é um desafio muito forte, contemporâneo, em todas as paróquias. É certo que as paróquias, enfim, mais ditas rurais, que hoje essa diferença já é um bocado esbatida, não é? Exato. Mas seja como for, enfim, paróquias até mais envelhecidas, pequenas paróquias, a questão do acolhimento é menos significativa porque, enfim, o grupo dos paroquianos é sempre o mesmo todos, e conhecem-se bem, mas no mundo urbano, como sabemos, o problema do acolhimento é um problema muito grave, até do ponto de vista psíquico, de equilíbrio das emocional, pessoas. E as paróquias têm que criar cada vez mais mecanismos para poderem acolher os humanos enquanto tal, seja quem for, a diversos níveis, crentes ou não crentes. Até com a globalização das viagens, não é? Chegam às nossas comunidades pessoas vindas dos quatro cantos do mundo, com culturas diferentes, com línguas diferentes, mentalidades diferentes, e que às vezes procuram as nossas comunidades
para um apoio, para uma informação, exato. para serem acolhidas de qualquer maneira. Sim. Até cristãos que vêm do Paquistão, de outro sítio qualquer, e que esperam ser bem acolhidas no seio de uma nova comunidade. Exato. Não, esse é um tópico, enfim, é mais forte em países mais fortes de migração, mas aqui também acontece. Mas há o tópico também da migração interna. As nossas cidades, algumas das cidades estão a crescer, com a diminuição, infelizmente, de outras zonas, mas isso significa muitas vezes um mergulho no anonimato e no desconhecido por completo, e isso é tanto mais problemático quanto mais as pessoas vêm habituadas a outro tipo de contexto. E aí penso que as comunidades paroquiais, independentemente disso servir ou não servir de atração propriamente para a vida cristã ou até para as celebrações, o intuito não é propriamente encher igrejas através de uma tática de acolhimentos, mas acolher pessoas. O que interessa é acolher pessoas, seja em que circunstâncias for, porque é para isso que estamos, e a finalidade é essa, não há outra finalidade para além dessa. Há uma frase muito bonita, eu não sei de quem é, que diz: não te perguntei qual é o teu credo, nem qual é a tua política, mas diz-me qual é o teu sofrimento. Exato. E acho que é essa a nossa posição. É uma pessoa, alguém que vem de fora e que cai quase de paraquedas numa comunidade que não conhece, não identifica as ruas, o modo de vida, dos transportes, etc. Essa pessoa está em sofrimento, de angústia, pelo menos está angustiada. Onde é que eu vim cair, como é que eu... E nós os cristãos temos a obrigação de estar disponíveis para acolher antes de saber o que é que eles pensam. Até porque a nossa fé tem isso como finalidade, e não é esse acolhimento que depois conduz propriamente à fé. A própria prática da fé tem que conduzir a isso. A caridade é a finalidade do cristianismo. Acho que disse aí uma coisa muito importante, que às vezes está invertida, não é? Exato. Sim. Nós exercemos a caridade não é? Não para a autossatisfação, mas que decorre da nossa condição de batizados. É porque sou batizado, porque sou crente, é isso, não é? Essa condição impele-me. Exato. Sim. Mas o senhor é cateólogo, não sou. É verdade. Até porque a questão da evangelização, que muitas vezes é entendida simplesmente como anúncio de uma mensagem ou de um conteúdo, de uma fé, digamos assim, para converter alguém a essa fé, é um entendimento muito unilateral. Básico. A evangelização é a ação do Evangelho na vida das pessoas. Logo, quando se pratica a caridade, está-se a evangelizar, ponto final. Nestas nossas conversas às vezes são assim como um cesto de cerejas que se tiram e nunca mais se consegue parar de comer as cerejas, porque até elas bem enfiadas umas nas outras. Estava a ouvi-lo e estava-me a lembrar daquele filme absolutamente notável dos deuses e dos homens, aquela comunidade de monges de Tiberina, no norte da Argélia, que foi massacrado, quase só se salvou em que aquela comunidade, aquele mosteiro, o que é que fazia? Rezava e tratava dos doentes, porque tinha um monge que era médico que tratava dos doentes. Isso é a antecipação do paraíso. Estava lá, pronto, e ia criando com aquela comunidade local, e criou com a comunidade local, 100% muçulmana, uma relação de afeto e de amizade. Eles começaram a perceber que afinal eles estavam ali não para vender qualquer mercadoria, mas para mostrar o que é o amor. Para amar, simplesmente, no ativo. No ativo, não é? De uma forma concreta e objetiva. E é essa a base disto. Ora, a primeira entrada nestas jornadas será para rever, em certa medida, em que medida as nossas comunidades e mesmo a organização diocesana corresponde a essa matriz fundamental, ou se terá o doutorado, ou pelo menos, digamos, que algumas estruturas talvez não correspondam a isso na atualidade, ou seja necessário, em determinadas circunstâncias atuais, por exemplo, nas cidades maiores, inventar ou redescobrir, porque há coisas também na história que podem ser inspiradoras, novos modos para que este acolhimento de facto funcione. É essa a intenção, e para isso se convidou o Dom José Cordeiro, porque, enfim, é um bispo jovem, a especialidade dele é a liturgia, mas é um bispo muito preocupado com
a transformação das estruturas pastorais para corresponder aos apelos, a novos modos de acolhimento, e portanto foi por isso que foi convidado, também porque cada vez mais na Faculdade de Teologia, no núcleo aqui de Braga da Faculdade de Teologia, temos gente a frequentar que vem das dioceses também do interior, nomeadamente de Bragança, portanto, temos todo o interesse em perceber também as perspectivas da situação concreta dessas dioceses. Depois, um segundo momento com o debate então entre o Frei Ventura e o Joaquim Franco, enfim, é um debate que na prática é transportar aqui ao vivo o prolongamento de um debate que se vem a fazer já em público e que tem, no fim de contas, é sempre importante leituras menos habituais, talvez, do nosso modo de ser a Igreja, também do exterior, em certa medida, enfim, o Joaquim Franco não está propriamente no exterior, mas tem uma leitura do exterior. É um leigo, enquanto que o outro é um frade franciscano. Está na vida jornalística e, portanto, é uma vida difícil, se quisermos, para o próprio cristão, mas é sempre uma leitura bastante do exterior para a Igreja, e, portanto, que nos manifestem, ou que manifestem no seu debate um bocado o que é que a sociedade contemporânea, que expectativas tem relativamente à Igreja, precisamente quanto à sua capacidade de acolhimento. É certo que essas expectativas às vezes são construções mediáticas que podem não ter interesse, mas de facto há muita coisa. Temos que andar atentos a isso, não é? Há muita coisa que tem interesse. Aliás, eu penso que aqui isto que acabou de referir, muitas, sei lá, capas de revistas de cor-de-rosa que parecem que não têm interesse nenhum, e de facto não têm, aquilo é puro voyeurismo, que o Papa Francisco ainda recentemente denunciou, mas muitas vezes essas capas deixam ler angústias que estão presentes. Claro, sem dúvida. E aqui a Igreja tem que estar atenta. Exato, não. Acolhimento a essas posições. Se um número tão grande da população é muito marcado por essas matrizes de orientação, essa é a população com quem nós vivemos. E essa é a população que nós temos que acolher e de que fazemos parte em certa medida também, e portanto que não é fácil. Não adianta estar a criar recantos especiais, porque não é essa a matriz do cristianismo no mundo. Portanto, esse segundo momento tem essa intenção. E depois, como sabemos, já há um tópico que cada vez se torna mais evidente e começa também a ser cada vez mais trabalhado teologicamente, que é o tópico da cultura digital. Ou seja, o nosso mundo hoje já nem é rural, nem é urbano. É digital. E o digital nem é rural, nem é urbano, exato. O sítio onde vive já, sobretudo as camadas mais juvenis e crianças mesmo, o sítio onde vivem já é primordialmente o ciberespaço. Isso, claro, é algo, enfim, difícil ainda de avaliar, assustador num certo sentido, porque é novo e que pode ter consequências tremendas, mais positivas, mais negativas, não se sabe ainda bem, algumas negativas já se vêem, algumas positivas talvez também. De qualquer maneira vai alterar muito o modo, assim como as cidades a partir do século XIX e o mundo industrial alteraram fortemente o modo de vida das pessoas, esta nova cidade, se quisermos, vai alterar fortemente o modo de vida. Até porque vai criar, ou poderá já estar a criar, indivíduos altamente individualistas e sem a noção da relação com o outro. Ou então ainda mais há já, enfim, perspectivas de que o problema seja até mais à frente já, o que aliás é inevitável. O encolhimento do mundo para o indivíduo só vai levar ao desaparecimento do próprio indivíduo. E o que acontece mais até frequentemente em quem já vive preponderantemente online é o desaparecimento da própria noção de pessoa, ou seja, o próprio sujeito enquanto simplesmente terminal de computador ou não acaba por ser dissolvido na rede. Até do ponto de vista das suas opções, da sua identidade, perde a noção de identidade própria, etc. Isso é um dos tópicos. Como trabalhar isso para uma construção de identidade também individual suficientemente, enfim, afirmada, que é necessário para as pessoas serem pessoas, e na relação com outros, nesse contexto é o grande desafio a que somos chamados, ou seja, como é que a tal prática do acolhimento e da caridade se pode dar nesses meios
apesar desses meios muitas vezes, mas também dentro desses meios, mas certamente com outros recursos para além desses meios, senão isso será difícil. Por outro lado, que é um bocado a perspectiva dessa última conferência, a Igreja, como é costume e tem sido costume ao longo dos séculos, não se fecha também na sua redoma frente a esse outro modo de estar no mundo. Ou seja, acolhe também todos esses desafios, é claro que acolhe-os, como sempre assim aconteceu, tentando fazer algum discernimento. Esse discernimento é muito complexo porque existe, por um lado, conhecimento técnico, até psicológico, sociológico, daquilo que é essa realidade, e depois também suficiente clareza teológica e de critérios teológicos para ver aquilo que é aceitável e aquilo que não é aceitável nesse modo de cultura. No que não é aceitável, não basta propriamente condenar, que isso hoje ninguém liga a condenações, é preciso trabalhar como antídotos para evitar que as pessoas na sua humanidade sejam afetadas. E esses são os desafios. Para isso convidámos um teólogo americano que está a trabalhar em Roma na Universidade Lateranense e que tem escrito coisas sobre este tema da era digital, naquilo que já se vai chamando a ciberteologia. Enfim, é um nome mais ou menos enfim, exato. Então, são as 26ª Jornadas Teológicas que vão decorrer na Faculdade de Teologia, aqui na Rua Santa Margarida, 14, 15 e 16 de maio, vai apanhar o Dia Internacional da Família, que é o dia 15 de maio, e às 21h15. É isso? Sim, sim. Portanto, três grandes tópicos: o acolhimento na Igreja, a realidade das igrejas locais. Outro tópico, uma igreja que acolhe, e outro tópico, o mundo, como a igreja acolhe os desafios da cultura digital. E quem vai falar são figuras de alto gabarito. Jonah Lynch, pelos vistos teólogo americano, que está em Roma, o bispo de Bragança Miranda, Dom José Cordeiro, e duas figuras mediáticas, o Frei Fernando Ventura e o jornalista Joaquim Franco. Portanto, 14, 15 e 16, jornadas teológicas, as 26ª. Soutor, quer dizer alguma coisa aos nossos ouvintes que acho que seja oportuno? Esperamos que nós ainda não fazemos estas conferências digitais propriamente. Eu acho que elas até serão transmitidas, mas, enfim, defendemos que o debate seja presencial e, portanto, esperamos que o público, sobretudo bracarense, que isto é quase só público aqui da cidade, essencialmente público da cidade de Braga, a entrada é livre e, portanto, em maio já as noites são agradáveis e, portanto, contamos com todos os interessados nestes temas para virem debater, inclusivamente estando eventualmente até de fora da Igreja e até para criar interpelações à própria Igreja e à teologia noutra perspectiva. Fica aqui o desafio de umas jornadas abertas a toda a comunidade, crentes, não crentes, mal crentes, descrentes, todos aqueles que se interessam por estas coisas da teologia e com os temas que eu referi e que são apelativos. Portanto, muito obrigado, Sr. Doutor, e até uma próxima oportunidade e muito êxito para as jornadas. Muito gosto.